Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesse dia 15, vamos ouvir o que é que nos diz a palavra de Deus. Nessa terça-feira, sua mensagem para que nós possamos aplicar ela com mais sabedoria ainda na nossa vida e sejamos mais firmes no caminho da vitória de Deus, vencendo o pecado, vencendo a ignorância e seguindo aí com todas as capacidades que assim Deus nos permite. Naquele tempo, o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e disse-lhes: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com traços de escritura na testa e nos braços e pedem e põem na roupa longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós deixais chamar de mestre, quanto a vós nunca vos deixei chamar de mestres, pois um só é mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de Pai de celeste, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chames de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essas palavras do Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos chama à humildade cristã. Cristã porque que são cristãos? Pessoas que têm fé em nosso Senhor Jesus Cristo, independente de qualquer religião. E é importante esse desenvolvimento próprio. Pessoas que buscam se aglomerar nas igrejas não estão erradas, estão certas, pois se vão, buscam porque procuram. Mas saiba cada um de nós que nós somos a igreja de Deus, então nós temos a responsabilidade de por nós mesmos nos auto-evoluir nesse sentido, independente de orientação das partes terrenas, das igrejas ou não. Participar dos grupos lá, sendo fidedigno à palavra de Deus e às boas ações é muito válido também. E Jesus fala dos mestres da lei aqui, dizendo que eles têm o poder, a autoridade de representar as palavras que Moisés deixou aqui na terra, escritas por Deus. Porém, os mesmos não colocavam em prática, ou seja, falavam, mas não viviam o dia a dia das palavras. E essa pergunta nós trazemos para os dias de hoje. Os responsáveis que se colocam como responsáveis de levar a palavra de Deus nos dias de hoje, todas as igrejas existentes. Portanto, chamo a atenção de todas para não só pregar a palavra, mas viver ela. Não é o acúmulo de bens e de riquezas que vai fazer, aos olhos de Deus, vai trazer a energia necessária para Ele se compadecer do nosso planeta e mais ainda ajudar. Pois, se assim fosse, Deus não teria dispensado, em algumas leituras da Bíblia, novios
bodes, carneiros, como holocausto, dizendo que já estava farto de tudo aquilo ali. O que queria, na verdade, eram ações concretas, louvores verdadeiros, caridade, ações práticas na sociedade. E nós perguntamos se isso está acontecendo também nos dias de hoje, porque a desigualdade está muito grande e nós não tem um grande movimento que possa ser visualizado como combatente a essa desigualdade. A manutenção da pobreza, a manutenção da miséria, da falta de oportunidades é algo que a humanidade tem que superar, mesmo considerando espiritualmente que todos nós temos as nossas cruzes a ser carregadas, mas cabe àqueles que têm uma visão mais aberta construir caminhos justos aonde todos que têm suas cruzes possam, evoluindo, poder se libertar delas, não serem escravizados e dificultados ainda mais o seu progresso. E aí é o dever de cada um ajudar nessa construção de um sistema o qual possa dar condições a todos, dos ricos aos pobres, conseguirem encontrar-se e terem a oportunidade de se aproximar de Deus. Façamos como Deus uma vez disse ao povo de Sodoma e Gomorra: nos arrependamos dos erros cometidos, das prostituições, das guerras, das corrupções, enquanto estamos em vida. Porque o Apocalipse de João, para quem já viu um pouquinho dele, é uma destruição feroz de grande parte da humanidade. E nós não precisamos pagar para ver o que Deus diz que poderá acontecer com a humanidade caso não venha praticar a justiça, não venha praticar o bem. E cabe a todos nós fazermos a nossa parte, iniciando em cada um a prática do bem e da justiça, do louvor a Deus e do querer a tudo aquilo que está externo a gente, ou seja, a natureza, nosso próximo, tudo, o bem que nós queremos a nós mesmos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e que, assim como diz o Evangelho de hoje, possamos nós seguir os caminhos certos, não nos deixando levar pelos maus exemplos. Um bom dia a todos, sigamos em paz.